Livro de Daniel. O tema que fora nos dado tem a ver com mentalidade. E eu quero falar a palavra de Deus aos irmãos esta noite, baseado em Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Na verdade, iremos discorrer um pouco sobre os primeiros 3 capítulos, mas eu quero substanciar a minha pregação esta noite no versículo 8. Se você encontrou, diga amém. Amém. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém. Diga forte: decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Amém. O texto que nós lemos está contextualizado com a ascensão do Império Babilônico. Por volta do ano 606 a 605 a.C., o Egito e a Síria estavam em guerra. Ambas as nações se enfraqueceram. Enquanto isso, a Babilônia se fortaleceu e tornou-se um império mundial, tornou-se a nação mais poderosa, tornou-se a senhora do universo. Neste período, a Bíblia diz que Deus entregou todas as nações da terra nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Pelo que a Bíblia diz que veio Nabucodonosor e sitiou a cidade de Jerusalém e ordenou que o chefe de seus eunucos, a saber, Aspenaz, trouxessem dos filhos de Israel alguns dos jovens que ali estavam, para que fossem levados para a Babilônia e se tornassem eunucos e servissem no palácio real, cumprindo-se a profecia de Isaías no capítulo 39 do livro que leva o seu nome, verso 7, quando ele profetizou que alguns dos filhos de Israel seriam levados para a Babilônia e lá seriam feitos eunucos na casa do rei da Babilônia. Só que esses jovens, esses adolescentes, que deveriam ser tirados de Jerusalém e obrigados a conviver na Babilônia para o resto de suas vidas, não poderiam ser qualquer jovens ou qualquer adolescentes. Conforme o versículo de número 3 e o versículo 4, acompanhe comigo, esses jovens e adolescentes deveriam ter 4 tipos de qualidades. Número 1, tanto da linhagem real como dos nobres, ou seja, esses jovens deveriam ter qualidades sociais, deveriam ser egressos de família real ou de famílias nobres. Número 2, versículo 4, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Não obstante a qualidade social, esses jovens deveriam ter também qualidades físicas. Não deveriam ter nenhum defeito e deveriam ter uma boa aparência. Número 3, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento.
Não obstante as qualidades sociais e as qualidades físicas, esses jovens selecionados também deveriam ter qualidades intelectuais, deveriam ser doutos em ciência, versados no conhecimento e instruídos em toda sabedoria. Número 4, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Qualidades morais. Então o rei Nabucodonosor ordenou ao chefe dos seus eunucos que capturassem jovens e adolescentes em Jerusalém, que tivessem qualidades sociais, qualidades físicas, qualidades intelectuais e qualidades morais. Então observe que o diabo está de olho na sua qualidade. Pois bem, esses jovens deveriam ser arrancados da sua terra natal, extirpados do meio da sua família. Muitos desses jovens tiveram que assistir à morte a fio de espada do seu próprio pai e de sua própria mãe antes de ser levado. E eles seriam obrigados a conviver na Babilônia, um ambiente totalmente adverso, um ambiente completamente contagioso, que buscava diuturnamente contaminar a mente, o coração e o corpo das pessoas. Haja vista que desde os tempos de Nimrod até o capítulo 18 do livro do Apocalipse, que ainda vai se cumprir, a Babilônia não é simplesmente uma nação, não foi simplesmente um império. A Babilônia foi, e até Apocalipse 18 será mais do que uma nação ou império, é sobretudo um sistema mundano, um sistema maligno que atuou e atua ainda nos dias de hoje para corromper o corpo, a mente e o coração das pessoas. E esses jovens deveriam ser obrigados a estudarem por 3 anos na Universidade dos Caldeus. E lá na Universidade dos Caldeus, conforme diz o versículo 4, eles seriam ensinados a cultura e a língua dos babilônios. Então, além de serem obrigados a morar na Babilônia para o resto de suas vidas, os primeiros 3 anos de vida na Babilônia, eles deveriam se formar na Universidade dos Caldeus, na Universidade Babilônica. E ali por 3 anos, eles deveriam aprender a língua dos caldeus e a cultura dos caldeus. A língua dos caldeus se trata do sumério, do acádio e do aramaico. A cultura dos caldeus se trata de astrologia, astronomia, magia, ciência da adivinhação e tudo quanto é tipo de macumbaria. Então eles seriam obrigados a estudar durante 3 anos o sumério, o acádio, o aramaico, astrologia, magia, astronomia e ciência da adivinhação. Ao cabo de 3 anos, fariam uma prova oral diante do rei Nabucodonosor, que faria para eles perguntas sobre magia, sobre astronomia, sobre ciência da adivinhação, sobre astrologia, e eles deveriam responder todas as perguntas e tirar 10. Se tirassem 10, estavam aptos a trabalhar no Palácio Real. Se por sua vez fossem reprovados, seriam mortos. 3 anos, estudando a língua e a cultura dos caldeus. Mais do que isso, a hora da merenda na Universidade dos Caldeus deveriam ser servidos para eles, para esses jovens, conforme diz o versículo 5, uma ração diária. E o que era esta ração diária?
as finas iguarias da mesa real, ou seja, carne sacrificada aos ídolos de Babilônia. E eles bebiam o quê? O vinho real, ou o vinho que o rei bebia, ou seja, vinho oferecido aos deuses. Ou seja, esses jovens e adolescentes israelitas, arrancados de Jerusalém, arrancados da sua família, do seio da sua religião, eram obrigados a estudar na universidade babilônica a língua, a cultura dos caldeus, e também eram obrigados a comer os manjares de Babilônia na hora do lanche, na hora do recreio ou na hora do intervalo. E o que era o lanche? Carne sacrificada aos ídolos e vinho oferecido aos deuses. 3 anos. E dentre esses jovens achava-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, não obstante a mudança da cidade, a mudança da língua, a mudança da cultura, a mudança da religião, esses jovens também foram obrigados a trocar de nomes, porque a Daniel foi dado o nome de Beltesazar, e a Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos colocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu não preciso dizer que eles foram castrados, porque eu já disse mais de uma vez que eles foram levados para servirem como eunucos. E o chefe deles na Babilônia era chamado de chefe dos eunucos. Imagine a quantidade de mudanças e de traumas que esses jovens estão sofrendo em Babilônia. E eu estou falando de jovens e adolescentes de 14, 15, 16 e 17 anos de idade. Porém, a Bíblia diz que no meio de toda esta parafernália, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Na Babilônia, eles estavam expostos a 3 tipos de contaminação. Quantos tipos? Número 1, contaminação do corpo, através dos manjares de Babilônia. Número 2, contaminação da mente, através da cultura babilônica. E número 3, contaminação espiritual, através da religião babilônica. Então, diante desses 3 tipos de contaminação, que esses jovens ficariam expostos naquela universidade durante 3 anos, contaminação do corpo, da mente e do espírito, Daniel decidiu, porque santidade é questão de decisão. Mas não basta decidir, ele decidiu firmemente. Tem gente que diz não de manhã, talvez à tarde e sim à noite. Não basta dizer não de manhã, tem que dizer não à tarde e não à noite. Ele decidiu firmemente o quê? Não se contaminar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A Bíblia diz que os nossos corpos, alma e espírito devem ser mantidos irrepreensíveis para o dia do arrebatamento. Deus não quer só o teu espírito, Ele quer a tua alma, Ele quer o teu corpo. O ser humano é corpo, alma e espírito. Dessas 3 porções, apenas uma é material e 2 são espiritual. Então é um erro o homem pensar que ele é essencialmente matéria. O homem não é essencialmente matéria. O homem é essencialmente espírito, porque ele é mais espírito do que carne.
É por isso que Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Só que aquele que é carne tem Espírito, e aquele que é Espírito continua tendo carne. O ímpio é carne, mas não é porque ele é carne que ele não tem um Espírito, ele tem. O crente que nasceu de novo não é mais carne, agora ele é Espírito. Mas não é porque agora ele é Espírito que ele deixou de ter carne. Então o que muda quando a gente nasce de novo é que antes a gente era carne e tinha Espírito. Agora a gente é Espírito e tem carne. E ser é melhor do que ter. Ou seja, aquilo que eu tenho tem que se submeter àquilo que eu sou. O espírito do ímpio se submete à sua carne, porque ele é carne, mas a carne do crente tem que se submeter ao Espírito, porque o crente é Espírito. Portanto, não seja guiado pela carne, seja guiado pelo Espírito. O espírito do ímpio não quer beber, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer fumar, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer prostituir, mas a carne leva. A carne do crente não quer vir para o culto, mas o Espírito leva. A carne do crente não quer dar glória, mas o Espírito leva. A carne do crente não quer dar aleluia, mas o Espírito leva. Crente que é crente não é guiado pela carne, ele é guiado pelo Espírito. Porque o homem é essencialmente espírito e não carne. Então Daniel decidiu não contaminar o seu corpo, não contaminar a sua mente, sua alma, e não contaminar o seu espírito. E o texto diz que ele então pediu, olha que coisa linda, Daniel pediu ao chefe dos eunucos não se contaminar. Que coisa linda. Ele pediu. Porque crente também é normal. Tem crente que tudo dele é sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Sai para lá, demônio. Não, Daniel pediu ao chefe dos eunucos não se contaminar. O chefe dos eunucos era gente muito boa, porque tem gente boa que não é crente também. O chefe dos eunucos, uma pessoa muito boa, compreensiva, chegou para Daniel e disse: por mim eu até deixava. O problema é que daqui 3 anos vocês serão analisados pelo rei fisicamente. E se vocês estiverem mais abatidos, mais magros e mais desnutridos do que os jovens que comem dos manjares babilônicos, a minha cabeça vai rolar. Mas o que o chefe dos eunucos não sabia é que a formosura do rosto depende de um coração alegre. E a Bíblia diz, aleluia, que a alegria do coração faz o que com o rosto? A formoseia. Felicidade não traz santidade, mas santidade traz felicidade. Se santidade traz felicidade, o coração se alegra. Se o coração se alegra, não tem rosto feio, não tem rosto abatido, porque a alegria do coração a formoseia o rosto. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Daniel chegou para ele e disse assim: faz um teste, experimenta-nos por 10 dias, e durante esses 10 dias nos dê a comer legumes e a beber água. Legumes aqui no hebraico equivale a 2 tipos de grãos de leguminosa. Número 1, o feijão. Número 2, a ervilha. Esta ervilha era triturada até virar uma farinha, e depois que esta ervilha era triturada até virar uma farinha,
ela era misturada ao feijão. Então Daniel passou 3 anos na Babilônia comendo feijão com farinha. E ainda bebendo água. De um lado, manjar. Do outro lado, manjar também. Enquanto isso, feijão e farinha. Sentindo o cheiro de churrasco, mas comendo feijão com farinha, porque eu não vou contaminar o meu corpo comendo carne sacrificada aos ídolos. Feijão contém ferro. Ferro fala de poder. Farinha fala de humildade. E água fala da palavra. No âmbito espiritual, os 3 elementos da dieta de Daniel: poder, humildade e palavra. É disso que a minha geração precisa: poder, humildade e palavra. Tem gente que prega muito bem, mas não tem poder. Canta muito bem, mas não tem poder. Não basta cantar, pregar, ensinar, tem que ter poder. Só que não basta ter poder se não tiver humildade. A pior coisa que tem é alguém que tem poder, mas não tem humildade. E eu tenho dito, pode pregar bem, pode revelar RG, CPF, chassi do carro, pode arrancar câncer com a mão, fazer braço crescer e perna esticar. Se não for humilde, não é homem de Deus. A humildade é a marca de um homem de Deus. Poder, humildade e palavra. De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua. No meu coração guardei para não pecar contra ti o quê? A tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o que? É a tua, mais penetrante do que espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, está apta para discernir até pensamento e intenção do coração. É o que? É a tua palavra. Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? É a tua palavra. Quem gosta da palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus esta noite. Palavra. 10 dias. Feijão, farinha e água. Ao cabo dos quais Daniel e os seus 3 amigos estavam mais formosos, mais fortes e mais robustos do que todos os jovens da Babilônia. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Jejum não faz mal a ninguém. Santidade não faz mal a ninguém. 3 anos. Não contaminarei o meu corpo. Feijão, farinha e água. Ao cabo desses 3 anos, o rei vai fazer a avaliação. E o texto diz que de tudo que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais do que todos os jovens da Babilônia. Prova de magia, 10. Prova de astrologia agora, 10. Agora é prova de ciência da adivinhação, tirou 10 também. Agora é prova de astrologia, nota 10. Os camaradas estudaram 3 anos. O rei perguntava e a resposta sobre matéria, astrologia, na ponta da língua. Magia, na ponta da língua. Astronomia, ciência da adivinhação, tudo quanto é tipo de gia. Estudaram, o rei lhes fez perguntas, Daniel e os seus 3 amigos fizeram a prova e ainda tiraram 10. Aí você pensa, viraram mágico, viraram astrólogos,
viraram astrônomos, viraram adivinhos. 3 anos estudando tudo isso, recebendo tudo quanto é tipo de informação naquelas cadeiras de universidade, naquele panteão de divindades, naquela porta para o inferno que era a Babilônia. Porém, Daniel aprendeu a graça da garça, a arte de viver no meio da lama e não sujar as suas vestes. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite. Estamos vivendo em pleno século 21. E a Babilônia e o seu sistema maligno e mundano ainda continua tentando contaminar o seu corpo, contaminar a sua mente. Aqui não, Satanás. Nós temos o capacete do Espírito, o capacete da salvação. Tiraram 10. Em tudo quanto o rei lhes fez perguntas, tiraram 10. Eram 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais formosos, 10 vezes mais bonitos. Aí eu pergunto, quantos dias Daniel pediu para ser experimentado? E ao cabo de 3 anos, quantas vezes o rei os achou mais formosos, mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, mais sábios? Porque o seu milagre será do tamanho da sua fé. 10 dias, 10 vezes mais sábios. 10 dias, 10 vezes mais formosos. 10 dias, 10 vezes mais inteligentes. O seu milagre será do tamanho da sua fé. Capítulo 1. Eles não se contaminaram fisicamente. O corpo está preservado. Aí veio o capítulo 2. Eles passaram 3 anos estudando ciência da adivinhação. Que nota eles tiraram nessa matéria? 10. Agora é a prova de fogo, capítulo 2. Capítulo 2, o rei tem um sonho. Ele acorda de manhã e se esqueceu dos detalhes do sonho. Ele ficou perturbado, como diz o capítulo 2, verso 1, porque não lembrava os detalhes do sonho e também, menos ainda, sabia o significado do sonho. Aí o texto diz, Daniel 2:2, que o rei mandou chamar magos, encantadores, feiticeiro, macumbeiro, catimbozeiro, pai de santo, mãe de santo, tudo quanto era demônio que tinha na faculdade dos caldeus, o rei mandou chamar. Aí veio aquela turma toda, se apresentou diante do rei. Aí o rei disse, essa noite eu tive um sonho, e eu estou perturbado para saber o significado do sonho. Aí os magos, feiticeiros, catimbozeiros, adivinhos, caldeus, todos formados na faculdade babilônica, olharam para o rei e disse, conte-nos o sonho e lhe daremos a interpretação. O rei disse, assim fica fácil. Eu conto o sonho, vocês inventam qualquer significado aí, eu tenho que engolir. Vocês não são adivinhos? Me diz vocês, qual foi o sonho que eu tive? Um olhou para o outro olhou para um e disse, rei, assim não dá. Nunca na face da terra, debaixo do sol, um rei pediu uma coisa dessa. Conte-nos o sonho e nós lhe daremos a interpretação. Por quê? Porque de acordo com a matéria ciência da adivinhação, tinha lá o tópico do adivinhação de sonhos.
ou interpretação de sonho. E como que um caldeu fazia uma interpretação do sonho? O rei contava o sonho, ele ia lá no pasto, pegava um boi, sacrificava o boi, tirava o fígado do boi, jogava o fígado para cima. Da maneira com que o fígado do boi caísse, eles consultavam o dicionário de sonhos, e cada formato de fígado de boi tinha um significado. Aí eles viam como que o fígado do boi caía no chão, comparava com o dicionário e dava a interpretação. Conte-nos o sonho, e nós daremos a interpretação. Ou seja, conta o sonho, a gente vai lá, mata o boi, arranca o fígado, joga para cima, do jeito que cair, a gente consulta o dicionário e te dá o significado. O rei diz: vocês não são adivinhos? Me diga vocês, qual foi o sonho que eu tive? Rei, nunca ninguém pediu algo isso na face da terra. Nos conte o sonho e nós te daremos a interpretação. O rei diz: eu estou percebendo que vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês não passaram 3 anos estudando ciência da adivinhação? E como é que vocês não conseguem adivinhar qual foi o sonho que eu tive? Quer saber? Mata todo mundo que tiver diploma da Universidade dos Caldeus, porque essa faculdade não presta para nada. Chamou o capitão Arioque e disse: onde tiver alguém que se formou na Universidade dos Caldeus, mata. Aí Arioque entrou na casa de Daniel e disse: eu vim aqui e eu vou te levar para o abate, você vai morrer hoje. Daniel disse: por quê? Porque ninguém que se formou na faculdade que você se formou conseguiu adivinhar qual era o sonho que o rei teve essa noite. E o rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia, e um deles é você, Daniel. E seus 3 amigos vão entrar na matança também. Aí Daniel disse: antes de você me matar, me leva na presença do rei. Daniel entrou na presença do rei e disse: ó rei, vive eternamente. Era uma formalidade da época, como quem diz: vida longa ao rei, saúde ao rei. Ó rei, vive eternamente. Esta noite tiveste um sonho. Nem magos, nem sábios, nem adivinhos, nem cantadores, nem feiticeiros, nem macumbeiros, nem catimbozeiros conseguiram te fazer saber qual foi o sonho. Mas há um Deus no céu, há um Deus do céu que revela os mistérios, o profundo e o escondido. Eu vou orar e o meu Deus há de me mostrar qual foi o teu sonho e qual é o significado. Daniel saiu da presença do rei, foi lá no abate, pegou um boi, matou o boi, pegou o fígado, jogou para cima, consultou no dicionário, igual ele aprendeu por 3 anos? Não. Ele pegou Sadraque, Mesaque, Abednego e disse: vamos orar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. 3 anos estudando a ciência da adivinhação, mas a sua mente não foi contaminada. Ele ainda continua crendo que quem revela é Deus, quem sabe é Deus, e ele o faz através da oração. Nós estamos vivendo dias difíceis, em que a mentira virou verdade, a verdade virou mentira, o certo virou errado, o errado virou certo. Todos não é mais todos, todas não é mais todas. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher.
Vivemos um país onde o belo ficou feio, o feio ficou belo. Vivemos um país onde os valores estão invertidos e essas ideias são compartilhadas, difundidas, divulgadas amplamente em tudo quanto é tipo e nível de comunicação. Seja na televisão, seja na internet, nas redes sociais, ou até mesmo nas escolas, independentemente da faixa etária dos estudantes, se é jovem, se é adolescente, se é criança. Mais do que nunca, essa temática é importante. Proteja a sua mente. Não permita que as verdades satânicas do Império Babilônico, que atua ainda nos dias de hoje, venha penetrar a tua mente. Conserve a mente de Cristo na tua vida. Quantos estão entendendo e recebendo esta palavra? Daniel estudou 3 anos, tirou 10, mas isso não contaminou a sua mente. Ele ainda continuou crendo que quem revela é Deus. Capítulo 1, versículo de número 3. Mudaram a geografia desses jovens. Versículo 4. Mudaram a língua e a cultura desses jovens. Versículo 5, mudaram os livros e o cardápio desses jovens. Verso 6, mudaram os nomes desses jovens. Mas no verso 8, não mudaram o caráter desses jovens, não mudaram a mente desses jovens. Daniel está se levantando. Vou repetir, Daniel está se levantando. Eu não estou falando de um pastor presidente de convenção, eu não estou falando de um pastor presidente de um grande ministério, eu não estou falando de um pastor setorial, de um pregador, de um pastor, de um evangelista. Eu estou falando de um adolescente de 14, 15, 16 anos de idade. Está enfrentando o rei da Babilônia, o chefe dos eunucos, o cozinheiro-chefe. E está dizendo, pode mudar a geografia, pode mudar a cultura, pode mudar o cardápio, pode até mudar meu nome, mas a minha mente ninguém muda, meu caráter ninguém muda. O meu coração ninguém vai mudar. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê que Deus está protegendo a mente dos nossos jovens. Eu vim profetizar hoje à noite que os nossos adolescentes, os nossos jovens não serão o que a mídia quer que eles sejam, o que a sociedade quer que eles sejam, o que a ideologia de um partido político quer que eles sejam, o que a televisão quer que eles sejam. Eles serão o que Deus falou que eles seriam: profetas e profetisas na casa de Deus. Quem é mãe, coloque a mão no seu ventre. Quem é pai, levante a mão lá em cima. Eu estou profetizando hoje à noite: o teu ventre não é oficina do diabo. Você não gerou um ladrão, não gerou um traficante, não gerou uma prostituta, não gerou um alcoólatra, não gerou um viciado, não gerou um homossexual. O teu ventre é laboratório celestial. Do seu ventre sai um pastor, do seu ventre sai um pregador, do seu ventre sai uma missionária. Hoje quem prega aqui sou eu. Amanhã vai ser seu filho, amanhã vai ser sua filha, amanhã vai ser seus netos. Babilônia não vai contaminar a nossa mente. Não vai. O certo ainda é certo. O errado ainda é errado. O santo ainda é santo. O profano ainda é profano. Alguém está dizendo que tem que atualizar a Bíblia.
Alguém está dizendo que tem que escrever um Novo Testamento, e tem até uma tal de rainha aí fora, não digo o nome por questão de ética, que diz: precisamos reescrever a Bíblia. Quer reescrever a Bíblia? Vai ter que nascer de uma virgem, viver 32 anos sem cometer nenhum pecado, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao céu e sentar no trono. A palavra ainda é a mesma, o testamento ainda é o mesmo. Erecalamanchorebahai. 3 anos estudando tudo aquilo que era ensinado. Tinha que estudar, tinha que ler, ia ter uma prova, ia ter que responder conforme o livro. Mas o fato de eu estar lendo, estudando, ouvindo, transcrevendo no meu caderno, fazendo prova, respondendo e até tirando 10, não quer dizer que eu concorde. A minha mente ainda é de Cristo. Ananias, Misael e Azarias, vamos orar. E o texto diz algo tremendo: que Ananias, Misael e Azarias oraram para que Deus revelasse o sonho para eles? Não. Ananias, Misael e Azarias oraram para que Deus revelasse o sonho a Daniel. Que coisa linda. Um obreiro orando para Deus usar o outro. Aleluia. Orar me usa é fácil, me levanta é fácil, revela para mim é fácil, dá para mim é fácil. Eles estão orando diferente. Revela para ele, usa ele, levanta ele, abre a porta para ele. Tem obreiro que fica bravo quando vê Deus usando um outro, fica triste quando vê Deus usando o outro. Eu fico triste quando eu vejo alguém sendo usado pelo diabo, mas quando eu vejo um irmão meu sendo usado por Deus, a minha oração é: usa ele mais, levanta ele mais, revela para ele mais. E eles oraram: revela para Daniel, usa Daniel. E o texto diz que Deus revelou o sonho e a interpretação a Daniel. Daniel volta na sala do rei e disse: tiveste um sonho, e tu vistes uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. E eis que vi uma pedra lançada sem o auxílio de mãos humanas, e dava na estrutura da estátua, e a pedra quebrava o ferro, quebrava o bronze, esmiuçava a prata e destruía o ouro. Este foi o sonho. Agora segura a interpretação. Aqui não tem adivinhação, aqui tem revelação, porque o Espírito Santo é quem revela o profundo e o escondido. Tem muito feiticeiro aí se passando por profeta. Profeta é profeta, feiticeiro é feiticeiro.
Os métodos são diferentes. Profeta é joelho no chão, oração. Ó rei, esse foi o sonho. Agora lá vai a interpretação, disse Daniel. Olha a diferença entre quem tem a mente de Cristo e quem só estava confiando nos livros dos caldeus, nas magias e ciências babilônicas. Tem crente que confia, que acredita em signo, pastor. Tem jovem que fica lá na rádio, deixa eu ver o que vai falar para o meu signo hoje. Quando vai namorar alguém, consulta o signo para ver se bate. Não deixa a cultura do mundo contaminar a sua mente. Avivamento é avivamentes. Hoje eu não vim dizer receba fogo nos pés, eu vim dizer receba fogo na cabeça. Tu vai sair daqui com a sua mente incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo, com essa cultura babilônica que impera, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. A cabeça de ouro é tu e o império babilônico. O peito de prata é um reino mais fraco que o teu, mas que vai vencer o teu. O ventre e as coxas de bronze é um reino mais fraco do que o de prata, mas que vai vencer o de prata. As pernas de ferro é um reino mais fraco do que o de bronze, mas que vai vencer o de bronze. E os pés de ferro e barro é um reino misturado. 10 reinos misturados. Escatologia, assunto para outro dia. Que vai vencer o de ferro. Aí o rei disse: bom, cabeça de ouro sou eu, peito de prata é outro reino, a Grécia. Depois vem o Medo persa. Depois vem o ventre de bronze, Grécia. Depois vem as pernas de ferro, Roma. Os pés de barro e ferro, 10 reinos, a Europa e as nações confederadas da Europa no período da grande tribulação governando o mundo. E a pedra que veio do nada e quebrou ouro, quebrou prata, quebrou bronze, quebrou ferro, quebrou... E a pedra? A pedra é um reino que não terá fim. Quantos estão entendendo essa palavra? Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. A pedra é Jesus. A pedra fundamental da esquina, a pedra principal do edifício. Ele disse: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e contra ela não tem ouro, não tem prata, não tem bronze, não tem ferro, não tem demônio, não tem porta do inferno que prevaleça contra ela. Só dá glória quem tem, só tem quem recebe, só recebe quem crê. Agora olha que coisa linda. Na mentalidade humana, o ouro tem que vencer a prata. Mas na divina, é a prata que vence o ouro. Na mentalidade humana, é a prata que vence o bronze, mas no reino de Deus é o bronze que vence a prata. No mundo é o bronze que vence o ferro, mas no reino de Deus é o ferro que vence o bronze. E no reino do mundo a pedra perde para eles todos, mas no reino de Deus a pedra esmiuça o ouro, esmiuça a prata, esmiuça o bronze, esmiuça o ferro, porque Deus se gloria nas pequenas coisas. No reino de Deus o menor é o maior, e o maior é o menor. Nós vamos na contramão do mundo. O mundo vem, ouro, prata, bronze,
ferro. A igreja vem pedra, ferro, bronze, prata e ruas de ouro. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo? O diabo veio do céu para a terra, a igreja vai da terra para o céu. Estamos na contramão do mundo. O mundo diz não, a igreja diz sim. O mundo diz sim, a igreja diz não, porque a luz não tem nada a ver com as trevas. O templo de Deus não tem nada a ver com o santuário dos ídolos. Ou é Deus, ou é Baal, ou é céu, ou é inferno, ou é para cima, ou é para baixo. Capítulo 2. Não contaminaram a sua mente. O rei deu presentes a Daniel e promoveu Daniel a governador da Babilônia. Só que quem foi que orou por Daniel? Seus 3 amigos. Quem foi que comeu feijão com farinha com Daniel por 3 anos? Seus 3 amigos. Aí você acha que Daniel vai virar governador e vai esquecer de quem comeu feijão e farinha com ele? Vai esquecer de quem orou por ele para Deus revelar para ele? Capítulo 2, verso 49. A pedido de Daniel. Porque o homem de Deus usa a sua influência não para se promover, mas para promover os outros. A pedido de Daniel, o rei constituiu Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da Babilônia. Se eu subir, tu sobe também. Se Deus me abençoar, te abençoa também. Quem comeu feijão com farinha contigo embaixo vai se assentar na mesa de Deus com você em cima. O corpo não conseguiram contaminar. A mente, a alma também não conseguiram contaminar. Agora é o golpe de misericórdia. Já que não conseguimos contaminar o corpo, já que não deu para contaminar a mente, agora vamos contaminar o espírito. O rei levanta uma estátua, 60 côvados de altura, primeiro meia, 6 côvados de largura, segundo meia. Deveria ser adorada ao toque de 6 instrumentos, terceiro meia. Meia, meia, meia. A marca da besta. Qualquer que não adorasse aquela imagem, 60 de altura, 6 de largura, 6 instrumentos, deveria ser lançado na fornalha de fogo ardente. O número 6 é o número do homem. Esse culto aqui era o culto ao homem. O número 666 era a soma do número dos 3 principais deuses da Babilônia. A deusa Ista era o número 600. O deus Bel era o número 60. E o deus Marduk era o número 6. Esse culto aqui era o culto aos ídolos da Babilônia. O deus Bel no Antigo Testamento, no Novo Testamento é conhecido como Belzebu, o maior dos demônios. Esse culto aqui era o culto aos demônios. O deus Marduk tinha 4 asas, sua imagem, rosto de leão, e era chamado de querubim, era o próprio Satanás. Esse culto aqui era o culto ao homem, o culto aos ídolos, o culto aos demônios e o culto a Satanás. Quando tocou os 6 instrumentos,
Todos se prostraram diante daquela imagem de 60 de altura, 6 de largura. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, que agora não tinham mais 14, 15, 16 anos de idade, mas já tinham 33, 34, 35, 36, 37 anos de idade, porque eles passaram 20 anos entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Ficaram de pé, porque crente não adora homem, crente não adora ídolos, crente não adora demônios e tampouco a Satanás. Crente só adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu não vou contaminar o meu corpo, não vou contaminar a minha mente e não vou contaminar o meu espírito. Glória somente a Ele, louvor somente a Ele, adoração somente a Ele. Se coloque de pé. O capítulo 3 de Daniel representa o período da grande tribulação. Nabucodonosor representa o anticristo. A estátua de Nabucodonosor representa a estátua do anticristo que será levantada. A adoração à estátua de Nabucodonosor representa a adoração à imagem do anticristo na grande tribulação. A fornalha de fogo acesa representa a perseguição que sofrerão aqueles que se rejeitar a aceitar a marca da besta e adorar a imagem do anticristo. Sadraque, Mesaque e Abednego representa o povo de Israel que vai passar pela grande tribulação. Daniel, que não aparece, representa a igreja que não estará aqui na grande tribulação. Estaremos na glória celestial. Esta é a esperança daquele que se manter irrepreensível no corpo, no espírito e na mente. Ouvir o toque da trombeta, ver o céu se abrir, o Cristo descer e a igreja subir para o encontro do noivo amado. Feche os seus olhos enquanto a irmã canta. Vamos orar. Oraman chorecalabahai.